Ocean. I mean Ready, set? Esse é apenas um dos muitos vídeos postados no Facebook que mostrava o dia a dia da família Watts. Uma família perfeita, um casal apaixonado com duas lindas filhas, Bella e Celeste, e mais um bebê a caminho. Toda essa felicidade podia ser acompanhada através das redes sociais, quase como um reality show. Mas em agosto de 2018, tudo isso mudou. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Paty e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Hoje eu vou te contar uma história que impactou uma cidade no Colorado e que infelizmente nos fez conhecer Chris Watts, o monstro de Denver. Shanann e Chris se conheceram através do Facebook. Chris enviou um pedido de amizade para Shanann. Eles começaram a conversar e a amizade logo se transformou em amor. Pouco tempo antes de conhecer Chris, Shanann, que já sofria de diabetes, foi diagnosticada com uma doença chamada lúpus, uma doença autoimune que pode afetar diferentes órgãos do corpo. Ela estava deprimida com o diagnóstico e Chris fez com que ela se sentisse feliz, confiante e segura de novo. Eles namoraram por 2 anos antes de Chris pedi-la em casamento. Claro que o pedido foi compartilhado nas redes sociais e eles se casaram em 3 de novembro de 2012. Os pais de Chris não compareceram ao casamento, devido a desentendimentos persistentes entre a mãe de Chris e Shanann. Ela nunca aprovou o relacionamento desde o início. Dizia que Chris estava sendo controlado e manipulado por Shanann. Isso gerou muitos atritos. No ano seguinte, em abril de 2013, o casal fez uma mudança para estabelecer residência no Colorado. E no mesmo ano, em 17 de dezembro, o casal deu as boas-vindas ao nascimento de sua primeira filha, Bella. E como eu já disse antes, Shanann compartilhava toda a vida da família nas redes sociais. E é claro que o crescimento de Bella também podia ser acompanhado por todos os seus seguidores. No final de 2014, Shanann anunciou a segunda gravidez. Ela estava extremamente feliz. Mas segundo alguns amigos próximos, Chris não estava muito animado com a situação. Talvez ele estivesse preocupado com a saúde de Shanann, ou até mesmo estivesse preocupado com a situação financeira da família, pois até o momento, Shanann trabalhava no RH de um hospital infantil e Chris trabalhava em uma empresa petrolífera. Mas com o tempo, como era de se esperar, Chris também ficou muito animado pela chegada do novo bebê. E em 17 de julho de 2015, nasceu a segunda filha do casal, chamada Celeste. Em janeiro de 2016, Shanann começou a trabalhar em uma empresa piramidal, chamada Level, que é uma empresa de suplementos alimentares. E ela começou a fazer várias viagens a negócio, o que fez dela uma das melhores vendedoras da empresa. Em junho de 2018, Shanann postou um vídeo em suas redes sociais, onde contava a Chris sobre a sua terceira gravidez. Chris, na frente das câmeras, aparentou estar muito feliz e animado, mas dentro de casa, atrás das câmeras, alguma coisa estava mudando. Shanann se queixou para uma amiga através de uma mensagem de texto dizendo o seguinte: Chris me disse que não está confortável com a minha gravidez. Disse que está feliz assim, só com as meninas, e que não quer outro filho. Não sei mais quem ele é, e não me sinto segura desde que ele me disse isso. Uma semana depois, os temores de Shanann se tornariam realidade. No dia 13 de agosto de 2018, a amiga de Shanann, Nicole, chegou à sua casa. Elas iriam juntas a uma consulta obstetra de Shanann, pois naquela madrugada, Nicole teria ido buscar Shanann no aeroporto. Ela estava voltando do Arizona, onde fez uma viagem de trabalho. Mas no caminho até a casa de Shanann, Nicole percebeu que a amiga não estava muito bem, então resolveu que iria acompanhá-la na consulta. Mas no dia seguinte, ao chegar na casa da amiga, Nicole não conseguiu falar com Shanann. Mandou mensagens, tentou ligar, batia na porta, mas não recebeu nenhuma resposta. Ela, preocupada, então, ligou para Chris para saber o que poderia ter acontecido. Mas Chris respondeu que não sabia nada e também não tinha tido notícias de Shanann durante a manhã toda. A única coisa que sabia é que Shanann iria sair de casa para levar as meninas à casa de uma amiga. Nicole achou aquela resposta muito estranha e disse que iria chamar a polícia. Mas Chris respondeu que não era necessário, que ele já estava a caminho e que em 30 minutos estaria em casa.
Depois de 45 minutos esperando por Chris, Nicole resolveu chamar a polícia. Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9. And I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are right in the front door. Agora vamos analisar as coisas de um ângulo diferente. Se eu estou no meu trabalho e alguém me liga dizendo que um familiar pode estar em perigo, desmaiado dentro de casa, a primeira coisa que eu vou dizer é para que arrombem a porta. Porém, Chris não autorizou, alegando que já estava a caminho. Nicole até tentou entrar na casa, pois ela tinha o código de segurança que permitia abrir a porta da frente. Mas a porta estava trancada com um ferrolho, o que significava que ninguém teria saído pela porta da frente, pois o ferrolho só se pode trancar por dentro da casa. Prestem atenção. A polícia ligou para Chris dizendo que sua esposa poderia estar desmaiada dentro de casa, trancada e em perigo. E a primeira coisa que Chris faz ao chegar é conferir se ela está dentro do carro. A partir de agora, o comportamento de Chris fica cada vez mais estranho. You guys having any kind of issues, marital issues, or We're going through separation. you are? How's that going? It's going. Essa foi a primeira vez que Chris afirmou estar com problemas com a esposa. Até então, ninguém tinha conhecimento da crise no casamento. A teoria de Chris dava a entender que Shanann havia ido embora com as meninas. Ela deixou a aliança de casamento na mesinha de cabeceira. E as cobertinhas preferidas das meninas não estavam no quarto. Mas seu carro estava na garagem, seu telefone estava em casa. E a porta trancada por dentro. Nada fazia sentido. A polícia então resolveu ir até a casa de um vizinho. Tinha uma câmera de segurança, do lado externo. Essa câmera registrava também a entrada da casa da família. Assim, poderiam ver quando e como Shanann teria saído de casa. Mas a única coisa que podemos ver é Chris saindo às 5 horas da manhã, carregando o que parecem ser 3 sacolas e colocando em sua caminhonete. No dia seguinte do desaparecimento de Shanann, Chris deu uma entrevista para um programa local. Like when I got home yesterday, it was like a ghost town. Like she wasn't here, kids weren't here. I have no idea like where. Like I want her back so bad. I want those kids back so bad. Right now, I don't even want to just like throw anything out there. Like I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. Last night, I wanted that knock on the door. I wanted to see those kids running, just barrel rush me and just give me a hug and knock me on the ground. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. I'm hoping that somebody sees something or somebody knows something and comes forward. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Nesse momento, podemos perceber o desapego emocional de Chris. Ele se refere às filhas como as meninas e não como minhas filhas. Outra coisa que chamou a atenção é o movimento que Chris faz com os lábios durante a entrevista. Para especialistas em linguagem não verbal, quando alguém está contando uma história e fica mordendo os lábios ou segurando os lábios dessa forma, significa que a pessoa está tentando não rir. Não que ela esteja feliz com a situação, mas ela está acreditando que todos os outros estão acreditando na sua versão da história. Algumas horas depois, a polícia chamou Chris para a delegacia, para um interrogatório. Afinal, ele teria sido o último a ver Shanann. Segundo Chris, Shanann chegou em casa às 2... Segundo Chris, Shanann chegou em casa às 2 horas da manhã. Às 4, ele a acordou para que pudessem conversar sobre o divórcio. Os dois teriam brigado, e depois disso, Shanann teria voltado a dormir. E Chris saído para trabalhar. Claro que a polícia já tinha mais informações. Estavam apenas tentando ver até onde iria a versão de Chris. Nesse momento, a polícia já sabia que Chris tinha uma amante chamada Nicole Kessinger. Inclusive, a polícia já havia entrado em contato com Nicole para um interrogatório. Nicole disse que estava se relacionando com Chris há apenas 2 meses e que pensava que Chris estava no final do processo do divórcio com Shanann. Porém, ao investigarem o computador de Nicole, foram encontradas algumas buscas no Google que parecem desmentir sua versão. Ela teria procurado as redes sociais de Shanann. Também teria feito uma busca por vestidos de noiva.
uma pesquisa sobre relacionamentos com homens casados e também sobre amantes que se tornaram esposas. Mas uma das coisas mais estranhas foi a pesquisa sobre Amber Frey, uma mulher que foi amante de um homem que matou toda a sua família, e depois do ocorrido, Amber escreveu um livro e ficou rica e famosa. Outra coisa no mínimo peculiar é que na manhã do desaparecimento de Shanann, Nicole compartilhou com Chris a letra de uma música do Metallica, chamada Battery. Depois, se vocês quiserem pesquisar a letra da música, fiquem à vontade. Mas, basicamente, a música fala sobre um relacionamento e matar a família. Mas a polícia nunca encontrou nenhuma prova contra Nicole em relação ao desaparecimento de Shanann e suas filhas. Depois de perceber que a polícia já sabia do seu caso com Nicole, Chris admitiu estar tendo um caso, mas negava qualquer envolvimento com o desaparecimento de sua família. E depois de não passar por um teste de polígrafo, Chris pede para falar com seu pai em particular. Chris afirmou que matou Shanann porque ela teria matado as suas filhas depois que ele pediu o divórcio. Depois, levou os corpos para um campo de petróleo, onde trabalhava. Contou que colocou cada uma das meninas em um tanque de petróleo e enterrou Shanann em uma cova rasa. Essa confissão foi o suficiente para a polícia prender Chris e levar ele a julgamento. Mas a polícia já sabia que Chris havia matado sua família para poder ser livre e viver uma nova vida com sua amante. Chris foi condenado por 4 assassinatos, o de Shanann, Bella e de Celeste, e seu filho, que nem tinha nascido. No Colorado, essa condenação poderia levar à pena de morte, mas a família de Chris e até mesmo a família de Shanann pediram para que o veredito fosse convertido em prisão perpétua, pois ambas as famílias já não queriam mais pessoas mortas nessa terrível tragédia. Chris, então, foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Depois de preso, Chris se correspondeu com uma escritora que publicou um livro sobre o caso. Nessas conversas com a escritora, Chris disse que depois de conhecer Nicole, começou a perceber o quanto era infeliz com Shanann, que ele fazia tudo o que ela queria e era sempre controlado por ela. Mas ao lado de Nicole, ele se sentia livre e podia ser ele mesmo e fazer coisas que realmente gostava. Chris disse também que gostaria de ver Nicole pelo menos mais uma vez para pedir desculpas e dizer que sente muito por tudo o que aconteceu. E aí, tu já conhecia essa história? Qual a tua opinião? Eu te confesso que fiquei bem chocado, pois acho que o Chris teria muitos outros caminhos se quisesse ter uma nova relação com outra pessoa. Deixa aí nos comentários o que tu achou do vídeo. Se tu gostou, deixa teu like e me conta quais casos tu gostaria de ver por aqui. Se tu curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, para não perder nada do que a gente preparar para ti aqui. E compartilha com alguém que tu sabe que vai gostar também. Um abraço tri apertado e até o próximo vídeo.